Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Continuaremos o estudo da trigonometria na circunferência e na aula de hoje estudaremos o cosseno. Vejam bem, seja um ponto P sobre a circunferência trigonométrica, imagem do número real alfa que varia de 0 a 2π. 0 a 2π, como vocês sabem, é a volta completa medida em radianos. Definimos o cosseno de alfa como a abscissa do ponto P. Pessoal, analogamente ao que estudamos no seno. O seno era a projeção do ponto P no eixo vertical. Vocês lembram que o eixo vertical foi definido como sendo o eixo dos senos. Então, o eixo dos cossenos é o eixo horizontal, o eixo X. Por isso, a abscissa de P, definida aqui como P', vai representar o cosseno de alfa, ok? Dizendo de outro modo, atenção, ao projetarmos ortogonalmente esse ponto P sobre o eixo horizontal, atenção pessoal, o eixo horizontal é o eixo dos senos, obtemos o ponto P'. A gente pega aqui o ponto P, que está representando uma certa medida alfa em radianos, projetamos sobre o eixo horizontal e temos aqui o ponto P'. Considerando o sentido positivo para a direita do eixo horizontal, e tomando o segmento OP', o segmento que vai aqui do O até o, atenção, do O até o P', esse segmento de reta aqui, ó, que eu destaquei. Podemos também definir o cosseno de alfa como a medida algébrica desse segmento, isto é, o cosseno de alfa é a medida de OP', tá certo? A partir desse momento, o eixo horizontal, o eixo X, da circunferência trigonométrica será chamado o eixo dos cossenos, ok, pessoal? Então, vocês viram aqui, quando eu estou no primeiro quadrante, né, eu projeto para cá, ó, para essa parte positiva do eixo. Isso aqui já vai nos auxiliar no estudo do sinal da função cosseno, pessoal. Quando eu estou no primeiro quadrante, né, o sinal eu projeto para cá, em qualquer lugar do primeiro quadrante eu projeto para a parte positiva, que é à direita da origem, tá certo? Então, no primeiro quadrante, os cossenos serão positivos. Mais adiante, eu vou falar do sinal do cosseno nos demais quadrantes, beleza? Então, ficou claro que o eixo dos cossenos é esse eixo aqui, né, pessoal? O eixo horizontal fica definido como sendo o eixo dos cossenos. Eia, prossigamos. Atenção, a partir daí vamos definir os cossenos, assim como fizemos no seno, é bem análogo, pessoal, portanto, bem mais fácil de entender, tendo em vista que já ficou entendido para o seno. Nós fizemos toda essa explicação bastante detalhada e trabalhamos também na nossa aula ao vivo, no nosso momento síncrono, então é bem semelhante, é bem análogo. Como definir os valores dos cossenos dos 5 arcos principais. Ó, vamos agora obter o valor do cosseno de números reais, cujas imagens P coincidem com os pontos de intersecção da circunferência com os eixos coordenados. As 5 extremidades, pessoal. Começando aqui, ó, com esse primeiro ponto aqui, 0, né? Eu não começo a medir a circunferência daqui, quem é que está bem aqui é 0, né, pessoal? Aqui 90, aqui 180, como vocês lembram, atenção, aqui 180, né? Aqui 270 e aqui 360, sim? Então veja bem, quem é o cosseno de 0? Ora, o cosseno de 0 é esse segmento de reta que está destacadinho aqui em laranja, né? E quanto ele mede? Vocês lembram que o raio da circunferência trigonométrica vale 1, portanto o cosseno de 0, quer seja medido em radianos ou 0 grau, o cosseno é 1. Porque é esse segmento de reta aqui. Lembrem-se que o cosseno está no eixo horizontal, no eixo X. Quando eu vou para 90 graus ou π sobre 2, aqui é π sobre 2 ou 90, significa a mesma coisa, né, pessoal? Tanto faz eu dizer 90 graus como π sobre 2 radianos. É a mesma medida representada de duas formas diferentes.
ok? Então, o cosseno de π sobre 2, que está bem aqui, quando eu projeto ele na direção do eixo horizontal, quem é que eu vou encontrar aqui nesse cruzamento? É exatamente o zero. Então, o cosseno de 90 é zero. Ou seja, o cosseno de π sobre 2 é zero. Ok, pessoal? Quando eu venho aqui para 180 graus ou π, nessa extremidade, como o cosseno está no eixo horizontal, eu vou ter esse segmento de reta aqui, ó, que está destacadinho de laranja, né? Sabemos que o raio, que eu destaquei aqui ainda mais, sabemos que o raio da circunferência trigonométrica vale 1, e como eu estou à esquerda do zero, nós temos aqui quem? Esse valor é menos 1. Então, o cosseno de 180 vale menos 1, beleza? Quando chegamos aqui agora no 270 ou 3π sobre 2, que mais uma vez a gente projeta, olha aqui o pontinho aqui fazendo a projeção, ó, para o centro aqui, quem é que eu encontro? Obviamente o zero. Então, o cosseno de 3π sobre 2 ou o cosseno de 270 vale zero. E, obviamente, 360 ou 2π, que está no mesmo lugar do zero, são arcos côngruos, como já dito anteriormente. O cosseno de 360, mais uma vez, vale 1. Resumindo, pessoal, aqui numa tabela, para ficar bem claro para vocês, fica definido o seguinte, ó. Vou consertar aqui, pessoal. Eu escrevi seno aqui, foi um erro em digitação, né? Na verdade, aqui nós estamos falando dos cossenos, tá certo? Cosseno. Onde tem seno aqui, por favor. Oh, meu Deus. Onde tem seno aqui, vocês devem ler cossenos. Aqui são os cossenos, tá certo? Os cossenos dos arcos principais. Cossenos. Esquece isso aqui, ó. Não é os senos. São os cossenos. Cosseno, arcos notáveis, tá certo? Os cossenos, pessoal, dos 5 pontos principais. Enquanto que o seno começa de zero, vocês devem estar lembrados que o seno de zero é 0, de 90, 1, de 180, 0, 270, menos 1 e 360 é 0. Aqui são os senos. Os cossenos começam de 1 e vai alternando também. O cosseno de 0 é 1, de 90... Ô, pessoal, desculpa, esqueci sem querer aqui. Cosseno de 0 é 1, de 90 é 0, 180 menos 1, 270, 0 e 360, 1. Ficou claro, pessoal? Esses valores dos 5 arcos principais, que são os arcos que coincidem com as extremidades dos eixos, com a intersecção dos eixos com a circunferência, vocês têm que saber esses valores. Tem que entender aqui, reconhecer na circunferência, e também vale a pena memorizar. Não faz mal, não é errado memorizar, desde obviamente que você anteriormente entenda de onde vieram esses valores. Porque se você entender, se a memória falhar, você faz a circunferência, refaz o raciocínio que eu acabei de explicar e chega à conclusão dos valores dos cossenos dos 5 arcos principais. Tá certo? Muito bem. Vamos prosseguir agora, vamos ver os sinais dos cossenos. Atenção, pessoal. Como vocês podem perceber aqui, quando estamos no primeiro quadrante, que se eu tomar qualquer ponto, eu projeto ele para cá, à direita do zero, né? Ó, se eu pegar um outro valor aqui, ó, um certo ponto Q, né? Que define aqui um certo ângulo. Vamos dizer que esse ângulo aqui vale beta. Atenção, pessoal, para onde eu vou projetar aqui o cosseno? Sempre para o eixo horizontal. Olha onde ele está. Ele está à direita do zero. E à direita do zero, todos os valores são positivos. Portanto, no primeiro quadrante, os cossenos, eu estou falando dos cossenos, o cosseno será positivo. Ou podemos dizer que é maior do que zero. Passando aqui do 90, sabemos que o cosseno de 90 ou π sobre 2 é zero, né, pessoal? O de 0 é 1 e o de 90 é 0, não é verdade? Nem é positivo e nem é negativo, porque é 0. Mas quando eu entro no segundo quadrante, entre 90 e 180, né, nós sabemos que aqui vale π ou 180, qualquer valor que tomarmos aqui, pessoal, onde vamos projetar? No eixo horizontal. Então, se eu tenho um ponto aqui e projeto no eixo horizontal, o seu cosseno, ó, está nesse ponto aqui.
Esse ponto está à esquerda do zero. Estão vendo aqui? Ó, aqui é o plano cartesiano, aqui é o zero. Valores à direita do zero são positivos e valores à esquerda do zero são negativos. Então, qualquer ponto que eu tomar no segundo quadrante será projetado sempre à esquerda do zero no eixo horizontal. Portanto, no segundo quadrante, todos os valores de cosseno são negativos. Não é verdade? O de π, como nós sabemos, é todo esse semi-eixo aqui, né? Esse segmento de reta, melhor dizendo, que vai aqui do zero ao menos 1, vale menos 1. Vocês lembram, né, pessoal? O cosseno de zero é 1, de 90 é 0, de 180 é menos 1. É o segmento de reta que vai do zero ao menos 1, ok? E quando eu entro no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, a exemplo do segundo quadrante, qualquer valor que nós tiver, nós vamos projetar na parte negativa do eixo das abscissas, conhecido agora na circunferência trigonométrica como eixo dos cossenos. Portanto, também no terceiro quadrante, os cossenos serão negativos. E finalmente, a gente passa aqui pelo 270, só relembrando, né, pessoal? O cosseno de 270 é 0, né? Nem é positivo, nem é negativo. Lembrando que os 5 valores principais, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, não pertencem a nenhum dos quadrantes, eles estão nos eixos, né? Mas quando eu entro aqui no quarto quadrante, olha o que acontece. O cosseno volta a ser positivo, porque eu volto a projetar na parte positiva do eixo X. Então, no quarto quadrante, os cossenos serão positivos. Resumidamente, nós temos o seguinte. Opa, minha circunferência, pessoal, ficou muito feia, né? Vai, tá vivo esse negócio aqui, pessoal. Atenção. Vou tentar fazer uma circunferência aqui melhor. Ó, perdoe-me aqui a belezura do desenho. No primeiro quadrante, positivo, porque tá aqui, ó, você se baseia nessa parte aqui. O segundo e terceiro, como estão iguais com a parte negativa do eixo X e o cosseno é no eixo X, segundo e terceiro quadrantes negativos e o quarto positivo, tá certo? Diferente do seno, né, pessoal? No seno, o primeiro e o segundo é que são positivos, porque depende do eixo Y, e o terceiro e quarto negativos. Aqui, os extremos são positivos, os extremos, e os meios são negativos. Tá certo, pessoal? Para os cossenos, ficou claro o sinal? Ou seja, cosseno de 208 graus, eu não sei o valor exato, mas eu consigo, e vocês também têm que conseguir saber o sinal. Quem é o sinal do cosseno de 208 graus? Pessoal, 208 graus está entre 180 e 270. Pertence ao terceiro quadrante. Por pertencer ao terceiro quadrante, o seu sinal será negativo. Não é verdade, pessoal? Tá claro isso? Vamos falar agora. Ficou bem claro, pessoal, a questão dos sinais dos cossenos, né? Repetindo, ó, primeiro e quarto quadrantes, por estarem iguais com a parte positiva do eixo X, são positivos. Segundo e terceiro quadrante, qualquer valor nesses quadrantes terá cosseno negativo. Fui claro? Agora vamos falar dos cossenos dos três arcos notáveis, 30, 45 e 60. Vocês lembram que nós vimos o seno, que é 1/2, né, pessoal? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Pessoal, o cosseno inverte o de 30 com o de 60, como nós estudamos anteriormente, quando vimos trigonometria no triângulo retângulo. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O de 45, seno e cosseno, tem o mesmo valor. E o de 60, o cosseno vale 1/2. Essa tabelinha é muito conhecida e a gente cria até umas brincadeiras para ficar fácil memorizar.
Vocês devem lembrar. Se não lembra, vamos relembrar aqui, ó, pessoal. Vou até apagar para a gente fazer, ó. A gente costuma ensinar desse modo aqui, ó, com a musiquinha. A gente diz, ó, faz aqui a tabelinha com os arcos na sequência crescente, 30, 45 e 60, e aqui na ordem do estudo das funções trigonométricas, seno e cosseno. Aí a gente faz, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. Atenção. E raiz em cima de quem não for 1. De novo, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. Raiz em cima de quem não for 1. Só no de cima que não for 1, a raiz, ó. Captou? Fica fácil até de memorizar, né, pessoal? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. Raiz em cima de quem não for 1, no de cima. Por que eu não boto raiz no 1? Porque raiz quadrada de 1 é 1, né, pessoal? Então, ficou claro aqui, ó, o seno de 30, 1 meio, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O seno e o cosseno de 45, ambos são raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é o cosseno de 30, isso não é coincidência. Quando eu falar de arcos notáveis, eu vou deixar isso bem claro. E o seno de 30 é o cosseno de 60, eles se invertem. Cosseno de 30 é o seno de 60, o seno de 60 é o cosseno de 30. Ok, pessoal? Tá claro? Então, o cosseno de 30, né? Deixando bem claro, ó, o cosseno de 30 é... Desculpe, o cosseno de 30 é o seno de 60, vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é o mesmo seno do 45, vale raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 vale o seno de 30, vale 1 meio. Ficou claro, pessoal? E isso pode ser demonstrado a partir do uso do quadrado, do teorema de Pitágoras e trigonometria no triângulo retângulo. E também usando um triângulo equilátero. Eu consigo demonstrar o de 45 usando o quadrado e o de 30 e 60 usando um triângulo equilátero. Tá certo? Bom, a partir desses valores aqui, dos cossenos de 30, 45 e 60 e da simetria estudada na aula anterior, vocês lembram que por simetria a gente consegue fazer um processo chamado redução ao primeiro quadrante. Vocês têm a obrigação de saber não só esses os cossenos, senos e cossenos, agora porque estudamos senos na aula passada, não podemos esquecer, né, pessoal? Então, além dos senos e cossenos dos 5 arcos principais e dos 3 arcos notáveis no primeiro quadrante, vocês têm a obrigação de saber os valores dos senos e cossenos dos arcos simétricos. Nessa aula nós estamos enfocando mais o cosseno. Então vamos lá, pessoal. Ó. Aqui eu chamei simetria ou redução ao primeiro quadrante. Vamos determinar o valor desses cossenos por simetria, lembrando da simetria. Vamos lembrar rapidinho aqui quem são os simétricos, pessoal. Ó. Primeiro quadrante, segundo, né? Rapidinho aqui, ó, terceiro e quarto quadrante. Vou relembrar rapidinho, pessoal. Os 3 arcos notáveis no primeiro quadrante são 30, 45 e 60. Relembrando aqui a tabelinha de simetrias. Os simétricos de 30 são 150, 210 e 330. De 45 são 135, 225 e 315. E de 60 são 120, 240 e 300. Relembrando que acabamos de ver aqui, ó, quem são os cossenos, ó, o cosseno de 30, vocês lembram que vale raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 vale 1 meio. É isso? Lembrando ainda dos sinais, né, pessoal? Ó, o sinal, tudo que eu estou falando aqui é para os cossenos. No primeiro quadrante é positivo, no segundo e terceiro negativo e no quarto positivo. Então, muito bem. Quem é o cosseno de 240 graus? Como é que eu vou saber, pessoal? Vamos relembrar que o processo de simetria, você faz o seguinte, você vê logo 240 é simétrico de quem? No primeiro quadrante.
de 60. Então, vale o mesmo em módulo. Ó. O cosseno de 60 é 1 meio, o de 240 tem módulo 1 sobre 2. Aí eu só preciso olhar o sinal, né? 240 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os cossenos são negativos. Portanto, o cosseno de 240 vale menos 1 meio. Pelo mesmo raciocínio, quem é o cosseno de 315, pessoal? Você vem aqui na tabela, 315 é simétrico de 45. Então, 315 tem em módulo o mesmo cosseno de 45, isto é, raiz de 2 sobre 2. Você necessita verificar o sinal, né, pessoal? 315 está no quarto quadrante, portanto, o cosseno é positivo. Sendo positivo, permanece o mesmo sinal. Cosseno de 150, vamos lá. 150 é simétrico de 30 e o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Não esqueça de verificar que 150 está no segundo quadrante e no segundo quadrante os cossenos são negativos. Vocês estão entendendo, pessoal, esse processo de redução ao primeiro quadrante, que não é novidade, nós estudamos esse mesmo processo na função seno. Para fechar, vamos fazer o cosseno de 330. Atenção, pessoal, 330 é simétrico de 30. O cosseno será o mesmo de 30 em módulo, raiz de 3 sobre 2. Como 330 está no quarto quadrante, o cosseno é positivo. Não é necessário colocar o sinal, mas se você também colocar aqui o sinal de mais, não vai estar errado. Ok, pessoal? Então, está entendido o que foi explicado até aqui? Qual o objetivo dessa aula? Vocês entenderem a definição de cosseno, o eixo dos cossenos é o eixo horizontal, os cossenos dos 5 arcos principais, o que eu estou chamando de arcos principais? Os que estão nas extremidades dos eixos, nas intersecções dos eixos com a circunferência. Os cossenos dos arcos notáveis no primeiro quadrante e, por simetria, os cossenos dos valores simétricos, além do sinal, naturalmente. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui com mais essa videoaula. Um abraço a todos e até a próxima.